que estavam sendo muito pesquisadas na época, por exemplo, a psilocibina, que é proveniente do cogumelo, dentro das medicinas psicodélicas, que também muitos estudos na época mostrando o potencial positivo no tratamento de depressão, dependência química, ansiedade, isso tudo parou, né? O MDMA, a psilocibina, isso tudo parou, o LSD, muito estudado nessa época, são todas medicinas que tem um grande potencial na psiquiatria. E parou, assim, quase zero de realmente de pesquisa. Agora que está retornando. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Texas, ele está regulamentando os cogumelos como terapia mesmo. Ah, é? É. E outros países estão indo. Olha que interessante. Quem começou? Bom, o LSD, você tá falando? É. O Hoffman, acho que eu não lembro exatamente o nome dele. Tá. Mas ele conseguiu sintetizar essa molécula e tem toda uma história interessante dele numa bicicleta. Ele tomou uma micro dose, sério, tipo um cientista todo sério de laboratório, tomou essa 00 nada e foi pra casa. De bicicleta? De bicicleta. Aí parecia o filme do ET, ele tava flutuando na lua. Mais ou menos isso. E mudou, assim, a história... Caramba. Bom, de muitas pessoas, inclusive da Apple, né? Pelo como se chama? Steve Jobs? Steve Jobs. Por quê? Ele usava muito mesmo? ácido, muito. E tá no livro dele, inclusive, e ele fala que aquele colorido dos computadores saiu de algum lugar. E que foi dessas viagens. Que hoje o nome que se chama são mergulhos. Essa não é minha área de estudo, apesar de eu ter colegas que trabalham com isso, eu admiro muito. Porque... eu vejo a resposta dos pacientes, Vilela. É uma coisa impressionante. É como se fossem, por exemplo, a psilocibina, que é essa substância do cogumelo. Lembrando que o cogumelo não é ilegal no Brasil. Ah, não? Não sei se esqueceram. Ups, espero que não cancelem agora o cogumelo. Mas o cogumelo em si não é. A substância psilocibina em si não pode, mas é um isolado. E as pessoas nem normalmente usam o cogumelo todo. Mas eles têm tido respostas extremamente positivas, como se fosse 4 anos, 5 anos de terapia em horas, assim. Mas e o perigo do vício existe? Não, entre as drogas, quando se consideram drogas, eles têm um quadrinho, né, do que é mais perigoso e o que não é. O cogumelo é o menos perigoso de tudo. Assim, é extremamente seguro e é muito impactante. Tem pacientes que em uma sessão param de fumar, uma sessão não tem mais trauma. Ele para de fumar por causa do... para de fumar por causa do cogumelo. Ué, qual é a relação? Isso eu não entendo. Então, olha, o cogumelo, ele abre portas, ele faz na sua mente, ele faz você chegar a algumas conclusões que você demoraria muitos anos de terapia para você chegar. Às vezes o paciente está usando o cigarro porque ele está ansioso, vamos dizer que ele tem um trauma de infância. E ele tá ali e não tá conseguindo lidar com esse trauma. Ele tá mal, e aquilo ali é a válvula de escape dele. E ele não sabia que tinha relação com o cigarro e aquela situação do trauma passado da vida dele. Mas ele usa... Uma das metodologias, tá, que tem é comer o cogumelo. Você fica com uma venda, com um fone, um headset, assim, e você fica ali horas, 3, 4, 5 horas, sozinho. É um mergulho que se chama, tá? E depois desse tempo, as pessoas têm uma outra perspectiva das coisas. Mas isso não está regulamentado como medicina no Brasil. Então, eu, como médica, eu não prescrevo isso. Eu admiro os colegas, né, de fora do Brasil e daqui do Brasil que trabalham com isso. Tem que ter muito estudo para fazer isso, e essa não é a minha área. Mas os 2 últimos congressos de cannabis que eu dei aula internacionais eram canabinoides e psicodélicos. Então já tá tendo uma relação, mas é extremamente impactante e tá voltando, tá? Tá voltando. Já tem um instituto no Brasil que trata disso, que dá aula para psicólogos e para profissionais de saúde que queiram, porque tem que ter alguém próximo durante o mergulho. Então uma das técnicas é essa, ficar com o olho tampado, com headsets. E você tem sessões de psicoterapia antes do mergulho e depois. Porque o que você vê
dentro da sua cabeça, ou a portinha que você abre, você quer manter essa porta aberta. É como se fosse uma lucidez. Entendi. É uma lucidez bizarra. Alguns pacientes mencionam que é como você ficasse sem ego. Uma substância que tira o ego das pessoas. É muito